Bienvenidos a este episodio de Divan Podcast. En este momento me encuentro conversando con Gleda Brandao. Bienvenida, Gleda. Muito obrigada. Bueno, Gleda me estaba contando tras cámaras que ella ha hecho muchas cosas en el mundo psicoanalítico. Sin embargo, nos costó resumir bastante de su recorrido. Lo que puedo decir de Gleda: ella es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Mato Grosso do Sul y de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro. Ella es miembro en función didacta y es la actual presidenta de FEBRAPSI, que es la Federación Brasilera de Psicoanálisis para la gestión 2026-2027. Bienvenida, Gleda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bueno, Brasil en nuestra región tiene un peso muy importante y creo que por momentos, como es el único país de habla portuguesa, a veces queda como un poco desplazado. Yo pienso Sim, que es muy importante que todos en FEPAL conozcamos realmente las repercusiones y la grandeza de todas las sociedades y grupos de estudio que incluye Brasil. Yo quisiera empezar preguntándote un poquito acerca de esto. ¿Cuáles sociedades, cuántas sociedades recoge FEBRAPSI? ¿Cuántos miembros son? ¿Cuántos analistas en formación hay? No sé si nos podrías compartir un poquito de esto. sim, Natália, claro. Então, a FEBRAPSE reúne 15 sociedades psicanalíticas e quatro grupos de estudo. Grupos de estudos que são grupos de estudos IPA, que estão trabalhando para vir a ser uma sociedade. Eu acredito que filiados à FEPAL, nesse momento, estão as 15 sociedades apenas. Nenhum dos grupos de estudo está afiliado à FEPAL. E nós temos 1.454 membros e 966 candidatos. Aí a FEBRAPSE, ela, além de abarcar, né, tantas sociedades e esses quatro grupos de estudos, ela também tem várias comissões, como de casal e família, como a comissão de ações afirmativas, que dão bolsas de estudos para negros, indígenas, refugiados. Tem a comissão também de infância e adolescência, a comissão de clima, que é uma comissão nova que foi criada agora, que estuda as questões climáticas e os impactos das mudanças climáticas, tanto na nossa vida diária, na nossa subjetividade. Então, a FEBRAPSE é uma federação ampla e com muito trabalho. Wow, es increíble, son muchísimos, realmente son Sim, muchísimos y sé que sim, además producen mucho material escrito, tienen muchas revistas, sim. muchos medios internos de comunicación, bueno, por eso son federación también. Sim. É, nós temos a Revista Brasileira de Psicanálise e, fora isso, muitas federadas têm sua própria revista científica, né? Então, realmente, a produção da psicanálise brasileira é uma produção de peso. Bueno, Gleda, tú debes tener bastante trabajo, siendo que, Sim, bueno, preside esta organización. Y quisiera sim. aprovechar que estás aquí también para hacerte esta invitación a que nos comentes un poquito tus reflexiones acerca del tema del Congreso. Este tema que nos convoca: angustia, vacío y acto, reúne, bueno, tres experiencias que son fundamentales en la vida psíquica, ¿no? ¿Qué reflexiones, qué comentarios nos podrías dar acerca de este tema? Y bueno, cuéntanos si es relevante pensarlo en el psicoanálisis contemporáneo. Eu acho que esse tema ele é extremamente relevante justamente por esse motivo que você disse, porque ele reúne três experiências que estão presentes na nossa vida psíquica, tanto a individual quanto na nossa realidade social. Então, quando a gente olha para o mundo à nossa volta, eu não sou uma pessoa saudosista do passado, e claro que guerras sempre existiram, né? Como as imigrações, todas essas coisas, mas eu acho que na atualidade essas coisas se intensificaram demais, demais. As polarizações, as guerras, as migrações forçadas, a violência, a intolerância.
as transformações tecnológicas super, super aceleradas, que às vezes a gente tem a impressão que a gente está ficando para trás, os vínculos entre as pessoas se tornando cada vez mais frágeis. E tudo isso produz um impacto profundo nas nossas vidas, não apenas no nosso psiquismo, mas na nossa vida diária também. E muito embora a angústia sempre fez parte da condição humana, porque o Freud mesmo mostra que ela é inseparável da própria existência, ela hoje surge em novas configurações, muitas vezes acompanhadas de uma experiência de vazio imensa e por uma dificuldade cada vez maior de transformar as emoções em pensamentos. Eu observo aqui no consultório muitas vezes as pessoas extremamente angustiadas porque alguém não curtiu aquilo que a pessoa postou no Instagram e a pessoa está angustiada mesmo, não é uma coisa simplista. Ou a pessoa faz alguma coisa, por exemplo, muda a decoração da casa, aí posta no Instagram. Aí uma amiga também muda a decoração e a pessoa fica, nossa, mas ela imitou a minha, a minha mudança, o que eu fiz na minha casa. Mas isso com muita angústia. E, logicamente, são pessoas que experienciam um vazio abissal no seu mundo interno. É como se não tivesse um colorido próprio, a sua vida própria, pudesse viver as suas próprias emoções. Então, eu acho que tanto o texto do Freud continua super atual, como eu acho que a FEPAL foi muito feliz em escolher este tema para o seu próximo congresso. Fíjate que tocas un tema de gran relevancia que creo que está siendo pensado por muchos, cómo la tecnología ha contribuido a que tengamos este pensamiento acelerado y a que estemos constantemente buscando aquello inmediato, a priorizar estas cosas como rápidas, ¿no? Em, Sim. ¿Cuál crees tú que es la contribución que nosotros como psicoanalistas podemos tener ante este hecho, ¿no? Y bueno, ante una aparente dificultad, sino incapacidad para simbolizar y elaborar aspectos de nuestra vida que requieren tiempo. Eu acho que a psicanálise, eu acho que ela sempre foi algo revolucionário, né? Eu sempre falo, nunca me esqueço, que quando Freud começou a teorizar ou a tentar entender o psiquismo, a histeria era um desafio. Então, era um desafio para a medicina, era um desafio para a psiquiatria, de um modo geral, e ele decidiu encarar isso, né? Poder ver o que estava por detrás. Então, eu acho que nós temos que continuar com esse compromisso, que nós não podemos nos submetermos também a isso, porque muitas vezes os pacientes chegam e quando a gente propõe uma alta frequência, por exemplo, não, mas eu quero vir só uma vez, ou como às vezes acontece, tem pessoas que perguntam: você não atende a cada 15 dias? E que horas que eu vou melhorar? Que horas que isso vai desaparecer, essa angústia, ou essa dor, ou esse medo, seja lá qual for o sintoma? E eu acho que a gente não pode se submeter a isso. Nós não temos soluções rápidas, nem imediatas, nem é possível dar um alívio instantâneo para o sofrimento. Porque a nossa vida psíquica, ela vai funcionar sempre nesse ritmo. E a psicanálise não nos deixa esquecer que a experiência emocional precisa ser compreendida e não eliminada. Ela não tem que ser eliminada, ela tem que ser compreendida para que a pessoa possa elaborar e daí encontrar outras saídas ou outras formas de lidar com o seu próprio sofrimento, com a dor, com a sua história. Então, eu acho que a psicanálise tem que continuar nesse lugar revolucionário nesse sentido. Nós não podemos, embora nós estejamos nesta sociedade, todos nós também psicanalistas, às vezes queremos coisas rápidas quando a gente liga o computador e por qualquer motivo o Wi-Fi está dando algum problema e não abre ou demora, a gente também fica agoniado porque tem que abrir na hora. Se eu entro no aplicativo do banco e ele está com instabilidade, como às vezes ocorre, eu fico muito brava porque eu preciso fazer um pagamento, então tinha que ser naquele momento. Nós também estamos inseridos nessa cultura, nesse meio. Mas eu acho que dentro das nossas clínicas,
Nós não podemos nos esquecer que a experiência emocional, ela requer tempo. Então, essa é a maneira da gente lidar com isso. Permanecer nessa posição revolucionária, de não se submeter totalmente a esta realidade, né? E buscar não prometer para os nossos pacientes uma promessa que não poderemos cumprir. Así es, sí. Tú hablabas de una contribución como muy general que el psicoanálisis puede hacer como para estos tiempos en donde lo inmediato, lo rápido es lo que está abarcando mucho de nuestra vida cotidiana. Pero te pregunto más específicamente, ¿cuál es la contribución que tú piensas que Febrapsi y bueno, Brasil puede traer a la mesa, digamos, para nuestro psicoanálisis regional y abarcar estos temas? ¿Cuál es la contribución de Febrapsi? ¿Qué es lo que puede acompañar también a pensar esta realidad? Bom, eu acredito que a FEPAL está abrindo um espaço privilegiado ao realizar esse congresso com esse tema tão atual. E os nossos colegas brasileiros produzem muito, e a participação sempre nos congressos, seja no Congresso Internacional, seja no Congresso da América Latina, ou da FEPAL, ou nos congressos brasileiros, a participação dos brasileiros é sempre uma participação de peso. Muitos colegas que produzem, que escrevem, porque participar do congresso é muito mais do que assistir às conferências, né? É também a gente poder fazer uma troca das nossas experiências do dia a dia da nossa clínica, conhecer outras perspectivas, rever os colegas, construir parcerias e ampliar o nosso olhar sobre os desafios que encontramos diariamente, porque a gente tende a achar quando algo acontece, por exemplo, esta situação que eu falei faz pouco, né? A dificuldade das pessoas hoje aceitarem alta frequência. Quando a gente partilha isso com outros colegas, nós vamos ver que certamente nos outros países isso também ocorre e podemos ouvir como cada um lida com esse desafio. Como que é isso? E é claro que saber como as outras pessoas, os outros colegas em outros países, numa outra realidade, numa outra sociedade, lida com as mesmas questões que nós vivemos aqui, né? Então, eu acho que isso é o mais rico dos congressos, é poder fazer essa troca, conhecer as novas perspectivas, conhecer o que as outras sociedades estão fazendo. E eu acho que esse tema, sem dúvida nenhuma, vai suscitar muitos debates, muitas conversas interessantíssimas. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar é que eu acho que a possibilidade de um diálogo muito profundo entre o Congresso da FEPAL, que ocorrerá esse ano, e o nosso próximo Congresso Brasileiro de Psicanálise. Ujú. Porque o Congresso da FEPAL, ele nos convida a pensar sobre a angústia, o vazio e o ato. E, por sua vez, o Congresso Brasileiro do próximo ano, que ocorrerá em outubro, na cidade de Recife, vai homenagear os 100 anos do futuro de uma ilusão. E nós escolhemos, os diretores científicos das sociedades brasileiras escolheram o tema baseado nesse texto de Freud, e o tema será o futuro da nossa ilusão. Então, eu acho que são coisas que convergem, tanto o tema da FEPAL como o tema do Congresso da FEBRAPSE, eles convergem. Seria assim: vamos para o Congresso da FEPAL, teremos uma pausa e continuaremos discutindo em outubro na cidade de Recife essas questões todas da atualidade, né? Da gente poder pensar quais ilusões nós ainda precisamos, quais deixamos de lado e por que sempre vamos precisar de construir novas ilusões. E talvez essa seja a forma da gente continuar acreditando e tendo esperança no futuro, na medida que nós vamos abrindo mão de algumas ilusões, reformulando outras e criando novas, né? Então eu acho que é uma conversa que vai continuar. Qué belleza, tiene mucho sentido que esta vaya a ser el tema que Febrapsi va a tratar en su congreso. Y bueno, ya que traes el congreso de FEPAL nuevamente, yo te preguntaría, ¿qué palabras
le podrías dar? ¿Cuál sería la invitación que extenderías a los colegas brasileros para que, Uhum, bueno, vean como un anticipo a lo que ustedes van a tratar uhum. en el Congreso de FEBRAPSI y que en FEPAL van a estar un poco como calentando motores para este abordaje? ¿Qué podrías decirle tú a los colegas de Brasil que están todavía dudosos si ir o no al Congreso de FEPAL? Olha, eu acho que tem várias coisas. Uma é pedir, né, e convidar os colegas brasileiros que possam participar ativamente do Congresso da FEPAL, levando a nossa produção científica, a nossa experiência clínica e, sobretudo, a nossa disposição para fazer trocas com os demais colegas. Eu acho que o Brasil, a psicanálise no Brasil, tem uma característica importantíssima e eu gostaria de falar sobre isso porque é um tema que para mim é muito caro. É a expansão da psicanálise dentro do Brasil. Ujú. Então, nos últimos anos, surgiram grupos de estudos que às vezes um analista faz formação em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio, mas muda ou vive de uma outra cidade, vai para a sua cidade e começa a reunir em torno de si pessoas interessadas na psicanálise, e a partir desse embrião surge um grupo de estudos que depois será uma sociedade. E eu acho que o Brasil tem grande experiência nisso. Os nossos colegas, vários colegas que não só como eu gostam muito desse tema e trabalham bastante com isso. Eu acho que é uma experiência fantástica que a gente pode conversar sobre isso com colegas de outras regiões da América Latina. E mais do que isso, eu fui ao Chile uma vez, inclusive no outro congresso da FEPAL, que foi em Santiago, e o Chile é um país belíssimo. É um país belíssimo, ver a Cordilheira dos Andes é uma experiência arrebatadora. Eu lembro que quando eu cheguei, né, eu cheguei durante o dia, quando o avião ia se aproximando, né, da cidade de Santiago, você vê a Cordilheira dos Andes, é algo arrebatador, né? Então, são muitas coisas bem interessantes e muito enriquecedoras poder ir a Santiago, participar do congresso e conhecer ou rever ou reencontrar, né, a cidade de Santiago. Bueno, compartí estos minutos con Gleda Brandao. Ella es la actual presidenta de FEBRAPSI para el periodo 2026-2027. Gleda, fue muy agradable esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ah, eu que te agradeço, Natália. Muito obrigada pelo convite, pela conversa, foi muito interessante. Eu gostei bastante. Nos vemos en Chile. Sim, nos vemos, nos vemos.